Unidade 8, o uso do pronome pessoal, a diferença entre o pronome reto e o pronome oblíquo. Bem, nosso quadro já está previamente preparado. Nós vamos fazer uma revisão sobre o pronome reto e vamos aprender o que é o pronome oblíquo, o que é e quais são os pronomes oblíquos. Então, pronome pessoal caso reto, você certamente já memorizou. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, o nosso pronome neutro, isto, o I, nós, you, vocês, e o último, they, eles. Bem, agora temos uma regrinha. Pronome pessoal reto, sempre antes de um verbo. Então, você vai usar o pronome reto sempre na frente de um verbo, conjugando aquele verbo. E o pronome oblíquo? Bem, o pronome oblíquo é exatamente o contrário. Ele será usado sempre depois de um verbo. E também depois de preposições. Então, vamos tentar memorizar esta regra. Pronome pessoal caso reto usa-se sempre antes de um verbo, sempre na frente de um verbo, conjugando aquele verbo, como I go, eu vou, I like, eu gosto, I work, eu trabalho. E o pronome oblíquo, exatamente o contrário, sempre depois de um verbo ou depois de uma preposição. Bem, você pode pensar também da seguinte forma: o pronome reto pratica a ação. O pronome oblíquo não pratica qualquer ação. Vamos ver o primeiro pronome oblíquo. O primeiro pronome oblíquo é a palavra me. Me. A grafia é assim, apenas a letra M e a letra E, mas a pronúncia é mi. Mi. E qual o significado deste pronome, desta palavra? Bem, o pronome oblíquo me significa, em português, me ou mim. Então, em português, o pronome oblíquo me significa me ou então mim. Bem, para cada pronome reto, você terá um pronome oblíquo correspondente. O primeiro passo é aprender, então, estes novos pronomes. Em seguida, faremos alguns exemplos mostrando essa diferença, onde você usará o pronome reto sempre na frente do verbo, conjugando aquele verbo, e o pronome oblíquo sempre depois do verbo ou depois da preposição. Vamos lá. O próximo pronome oblíquo, o oblíquo de you, é também a palavra you. Tem exatamente a mesma grafia e a mesma pronúncia. Aqui teremos que tomar um cuidado especial para sabermos quando usar o pronome reto e quando usar o pronome oblíquo. Eu vou pedir que você aguarde um pouquinho, assim que eu apagar este quadro, no próximo quadro eu vou colocar alguns exemplos e você vai entender melhor. Por enquanto vamos simplesmente aprender quais são os pronomes oblíquos. O pronome oblíquo de he é him. 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 O pronome oblíquo de she é her. 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 O pronome oblíquo de it também
tem exatamente a mesma grafia e mesma pronúncia. Ou seja, é a mesma palavra, it. O pronome oblíquo de we é us. Se escreve assim, letra U mais a letra S, e a pronúncia é us. Us. O pronome oblíquo de you também, da mesma forma, you novamente. E o pronome oblíquo de they é them. 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 Bem, neste ponto, início da unidade 8, certamente você já havia memorizado os pronomes pessoais caso reto. I, you, he, she, it, we, you e o último they. Eu, tu ou você, ele, ela, isto, pronome neutro, nós, vocês e eles. Agora, a partir dessa unidade, você precisa memorizar os pronomes oblíquos. Me, you, him, her, it, us, you, them. Mais uma vez. Me, you, him, her, it, us, you, them. Bem, como eu disse anteriormente, eu vou apagar o quadro, nós veremos alguns exemplos e você vai entender melhor como usar os pronomes oblíquos. Lembre-se, pronome reto antes de verbo, conjugando aquele verbo. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Pronome oblíquo, sempre depois do verbo ou depois de uma preposição. Vamos ver alguns exemplos. Na unidade anterior, se eu não me engano, aprendemos uma preposição, a palavra com. With, with, with. Esta palavra é uma preposição e significa com. Muito bem. Então, se você tivesse esta construção, with I, isso estaria bem errado. Por quê? I é um pronome reto. Pronome reto nós usamos sempre na frente de um verbo, conjugando aquele verbo. With é uma preposição. Depois de uma preposição ou depois de um verbo, o pronome que nós devemos usar não é o pronome reto, mas sim os novos pronomes que nós acabamos de aprender, os oblíquos. Então, qual é o oblíquo de I? Aí no seu material você tem todos eles. O oblíquo de I é me. With me. Agora sim, isso está correto. Vamos voltar ao exemplo anterior, que está errado. With I seria com eu. Imagine alguém dizendo para você: você gostaria de ir ao cinema com eu? Provavelmente você,
por mais que goste da pessoa, não aceitaria este convite. Com eu é impossível. Mas with me, comigo, tudo bem. Agora sim, agora está correto. With me. Então veja como é importante conhecer, mesmo neste início de curso, ainda na fase de introdução, estes pronomes. É extremamente importante que você memorize os pronomes oblíquos, além daqueles que você já conhece, os pronomes reto. With me, comigo. Vamos ver mais um exemplo. Qual é o oblíquo de you? O oblíquo de you é exatamente a mesma palavra, mesma grafia, mesma pronúncia. You. With you. Bem, agora está correto. Contigo. Mas você também pode dizer com você. Não há qualquer problema. Se nós disséssemos with he. With he. Olha só. Este pronome é um pronome reto. He, ele. With he está errado. Se você traduz, para nós brasileiros, parece perfeito. With he, com ele. Mas, de acordo com a regrinha que nós acabamos de aprender, um pronome reto só poderá ser usado na frente de um verbo, para conjugar aquele verbo. Depois de uma preposição ou depois de um verbo, temos que usar o oblíquo. Qual é o oblíquo de he? O oblíquo de he é him. Muito bem. With him. Com ele. With him. E não with he. Vamos ver mais alguns exemplos. Você lembra do verbo to love, amar e adorar? Vamos dizer assim: she loves I. She loves I. Mais um exemplo de erro. Ela ama eu. I é um pronome reto e nós só podemos usar os pronomes reto antes de um verbo, conjugando um verbo. Então, qual é o oblíquo de I? O oblíquo correspondente ao pronome reto I é me. She loves me. Agora sim, depois de verbo ou depois de preposição, pronomes oblíquos. Ela me ama, ela me adora. E este exemplo aqui? She loves he. Mais um exemplo de erro. She loves he. Tradução: ela ama ele. Para nós brasileiros pode parecer correto, mas não está. He é pronome reto, portanto, somente na frente de um verbo, conjugando aquele verbo. Qual é o oblíquo de he? O oblíquo de he é him. Agora sim. She loves him. Ela o ama. Ela o ama. Vamos ver mais um exemplo. Você conhece o verbo to ask? Eu, honestamente, não lembro se já ensinei. To ask significa perguntar ou pedir. Perguntar ou pedir. To ask. Vamos conjugar este verbo? I ask. Eu pergunto, eu peço. You ask. Você pergunta, você pede.